E aí, meu irmão, minha irmã, olha que coisa bacana, né? Estamos a apenas 11 dias de finalizarmos a nossa leitura, né, do Evangelho de São Lucas. Hoje, capítulo 22, versículos de 66 até o capítulo 23, versículo 1. É isso mesmo. Jesus perante o Sinédrio. Quando amanheceu o dia, o conselho dos anciãos do povo, sumos sacerdotes e escribas, se reuniu e o conduziram ao sinédrio deles. E lhe disseram: Dize-nos se és o Messias. Ele lhes respondeu: Se eu vou-lo disser, vós não me crereis. E se eu vos interrogar, vós não me respondereis. Mas doravante o Filho do Homem se assentará à direita de Deus. Todos eles disseram: Então és o Filho de Deus? Ele lhes respondeu: Vós é que dizeis que eu sou. Então eles disseram: Que necessidade temos ainda de testemunho, visto que nós mesmos o ouvimos da sua boca? E eles se levantaram todos juntos para o conduzir perante Pilatos. Muito bem, meus irmãos e irmãs, para mergulharmos nessa leitura que nós acabamos de fazer, vamos fazer a seguinte experiência, né? Nós podemos ficar num cantinho ali do Sinédrio, enquanto a Assembleia se reúne, e vamos assistir e ouvir a tudo o que está acontecendo ali. E nós sabemos que eles estão se reunindo porque nos últimos dias e também anteriormente, nos últimos 2 anos, Jesus fez e disse coisas que desafiaram profundamente as visões de mundo e também as esperanças dos líderes em Jerusalém. E tudo havia culminado quando ele entrara na cidade montado em um jumento, desafiando as autoridades ao expulsar os comerciantes do templo. Assim como o profeta Jeremias e outros antigos profetas, Jesus havia trago para o presente um simbolismo poderoso, deixando claro aos seus seguidores que o templo estava sob o julgamento de Deus. O templo e o seu significado e história, especialmente como lugar de encontro de Deus e seu povo, estava agora sendo julgado por uma pessoa. E apenas uma pessoa, além do sumo sacerdote, tinha autoridade sobre o templo. Quando nós olhamos à distância, nós podemos perceber como que essa conexão era feita, né? Então havia o rei, era ele que construía o templo e ao mesmo tempo definia o futuro do templo. E nesse novo contexto, então, nós encontramos Jesus. Agora Jesus, ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o rei, né? E de acordo com as Escrituras, o Messias seria o Filho de Deus, como mencionado no Salmo número 2. Para o Sinédrio, esse tipo de atitude significava uma rebelião da mais alta ordem. Todas essas ações de Jesus apresentavam conexões muito evidentes para que os líderes religiosos pudessem acusá-lo, né? Era um coquetel explosivo, realmente, que eles tinham em mãos mediante ao que Jesus havia feito e também falado. E Jesus não tenta neutralizar essas acusações. Na verdade, ele agrava ainda mais quando ele faz alusão a uma passagem famosa do Antigo Testamento, Daniel 7, onde como um filho do homem é chamado a sentar-se à direita de Deus, recebendo autoridade sobre todo o mundo. Isso marcaria, né, a chegada do reino de Deus. E como o próprio Jesus já havia dito, né, não se beberia com os amigos novamente, até que o reino de Deus fosse estabelecido. Era assim que ele acreditava que tudo deveria acontecer.
E aquele era o grande momento do confronto, conforme nós podemos ler, né, em uma visão do profeta Daniel. Tem uma visão que diz que 4 monstros mitológicos emergiriam do mar para atacar o povo de Deus, sendo o último deles o mais arrogante. E Deus faria sua intervenção exatamente nesse momento, suscitando aquele que, como um filho do homem, seria colocado em posição de autoridade para enfrentar esse monstro. Jesus ele sugere de forma sombria e também recorrente que essa visão estava sendo concretizada em sua própria história. O momento havia chegado e agora era a hora dele se posicionar. E tudo isso tem, portanto, as suas consequências. É importante a gente se ver diante dessa situação, porque nós não estamos diante de um julgamento de uma pessoa que tem culpa. Não, nós estamos diante do julgamento de um homem honesto, justo, que não havia feito nada de errado. Vamos rezar juntos? Reze comigo a seguinte oração. Senhor Jesus, você experimentou pessoalmente a tortura e a morte. O Senhor foi espancado, açoitado e condenado a uma morte agonizante, mesmo sem ter cometido nenhum pecado. Esteja ao nosso lado, ao lado de todos aqueles que passam por semelhantes situações. Nós os pedimos, Senhor, que estenda suas mãos para abençoar a cada um de nós e também para nos proteger. Perdoe as injustiças em nossas vidas e nos transforme em instrumentos de sua paz, pois em suas feridas nós encontramos a cura para as nossas. Reze comigo, meu irmão, minha irmã, meu Senhor e meu Deus, esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo andar, esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades e atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo mal, hoje e sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre você, desça sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho e o seu dia. A bênção do Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.